Macabeia. Você já parou para pensar como seria se você tivesse um pouco menos de informação sobre como o mundo funciona? Se você tivesse um pouco menos desse tal de autoconhecimento, essa ideia, ela te assusta ou te tranquiliza? Oi, garotos perdidos! Hoje eu quero falar sobre a Macabeia. Ela é a representação, na obra da Clarice Lispector, de alguém que vive na mais completa ignorância da sua própria desgraça. Macabeia é uma jovem nordestina, ingênua, que muitas vezes é lida pelos outros apenas como inocente. Mas a verdade é que ela tem algo que todos nós perdemos um pouco, principalmente conforme a gente vai crescendo e lidando com a vida adulta. A inocência perdida e uma fé genuína pelo mundo. Uma fé que a maioria de nós, ou pelo menos eu confesso, já não tem mais. Aos olhos de quem está de fora, a vida dela muitas vezes é vista como vazia, sem sentido. Ela é o tipo de pessoa que parece não saber o que está fazendo. Mas tem um exemplo perfeito disso. Ela fala que adora andar de metrô no domingo. Ela acha o metrô incrível, gosta de olhar as construções. Ela encontra uma satisfação real, quase mágica nisso. Enquanto a gente olha para o metrô simplesmente como uma forma de locomoção, ou como algo que só vai nos esgotar e nos engolir na rotina, para ela, aquilo é um evento. E é muito louco quando a gente coloca a Macabeia lado a lado com a nossa própria realidade. Ela é o extremo oposto do que a gente vive hoje na sociedade do cansaço. Sabe do que eu tô falando, né? Nós somos bombardeados de informação o tempo inteiro. Existe até um termo para isso agora: infoxication, ou infoxicação. Em todo lugar que a gente vai, no celular, no computador, na mídia, a gente está sempre consumindo o mundo e sendo consumido por ele. No meio disso tudo, a Macabeia apenas vive. Ela vai para o trabalho, se encanta com coisas extremamente simples e tem um relacionamento bem duvidoso, mas que na cabeça dela é o que um relacionamento deve ser. Ela até diz que tem o sonho de ser atriz de novela, mesmo sendo frequentemente debochada pelos colegas de trabalho e pelas pessoas ao redor. Mas o que mais pega é que, mesmo tendo essa vida miserável e sofrida, a Macabeia não se enxerga como uma pessoa infeliz. E por quê? Porque ela não tem essa noção de infelicidade. Ela não tem a consciência, o conhecimento do próprio sofrimento. E isso me leva a pensar sobre a nossa realidade. Como a gente sofre pela nossa própria percepção. Como a gente sofre por pensar e antecipar que vai sofrer. A Macabeia não, ela está simplesmente vivendo. Tudo isso culmina no final do livro, A Hora da Estrela. A Macabeia decide ir a uma cartomante, a Madame Carlota. Quando a cartomante olha para a Macabeia, ela vê o quão desgraçada e injusta foi a vida daquela garota. Mas, ao invés de dizer a verdade dura, a cartomante inventa um futuro perfeito. Diz que a vida dela vai mudar, que ela vai conhecer um estrangeiro rico, o marido dos sonhos, e que tudo vai dar certo. Ao sair de lá, com a cabeça nas nuvens e o peito cheio de esperança, a Macabeia vive a sua Hora da Estrela. Ela vive o auge, o clímax da vida dela. Pela primeira vez, a mente dela transborda de sonhos vivos, com a certeza de que coisas magníficas vão acontecer. E por acreditar nisso com tanta força, ela experimenta o melhor momento da sua existência. No entanto, no mesmo segundo em que ela põe o pé na rua, ela é atropelada por um Mercedes amarelo. E ela morre. Mas ela morre com um sorriso no rosto, sonhando com a vida que nunca poderia ter. A literatura é sempre subjetiva e cheia de interpretações, mas eu gosto de pensar que a cartomante viu sim o destino dela. Ela sabia que a Macabeia ia morrer ao cruzar a rua. E ela contou aquela história linda para que, pelo menos por um único e breve segundo na vida, a Macabeia pudesse ser plenamente feliz. E é aí que entra o que mais me destrói e me faz refletir sobre como a gente controla a nossa própria mente. Nós vivemos num mundo com milhares de informações, julgamentos, uma autocobrança excessiva, sempre nos comparando com modelos e vidas irreais.
E acabamos ficando tristes, adoecendo no processo, sabe? Por mais triste e trágica que seja a história de Macabeia, eu sinto um pouco de inveja dela. Inveja da facilidade que ela tem de sonhar, da ingenuidade profunda que a protege do cinismo do mundo. Inveja da facilidade com que ela consegue acreditar, de forma tão fiel, que ela vai ser feliz. No fundo, acho que esse é o meu desejo. E talvez seja o de vocês também. Se esse texto bateu aí e fez sentido para você, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. Esse é o nosso espaço para pensar sobre cultura, sobre as nossas dores e sobre a vida. Até a próxima!